Desportivo. 17º programa nesta fase de pandemia entre junho e setembro de 2020. Convidado para hoje a Associação de Futebol de Santarém, 7º lugar no ranking da Federação Portuguesa de Futebol em 22. O seu presidente, Francisco Jerónimo em estúdio, 66 anos, casado, natural de Pintainhos, Torres Novas, licenciado em Engenharia pela Universidade de Coimbra desde 1985, foi quadro superior da Câmara Municipal de Santarém, atualmente empresário. Adepto benfiquista convicto, vai para o terceiro mandato como presidente da Associação de Futebol de Santarém. Convém ainda referir que convidámos Rui Manhoso, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, mas por motivos imprevistos de última hora não foi possível a sua comparência em estúdio e, portanto, vamos avançar este Hertz Desportivo apenas com um convidado, justamente com Francisco Jerónimo. Boa noite, Francisco Jerónimo. Muito obrigado por ter aceito este convite e por estar aqui presente em estúdio. Vamos começar justamente esta entrevista com aquilo que é o seu percurso no associativismo. Herdou do seu pai a paixão? Muito obrigado pelo convite e queria cumprimentar todo o auditório da Rádio Hertz, sempre na vanguarda daquilo que é a atividade esportiva. Muito obrigado pelo excelente trabalho que desenvolve todas as semanas, em particular nos fins de semana. E é da nossa parte, o nosso reconhecimento por esse excelente trabalho. Respondendo à sua questão, é verdade. Aliás, esta questão da minha atividade, além da minha profissão, tem um dos principais culpados são meus pais, o meu pai e a minha mãe, mas particularmente o meu pai, que me introduziu aquilo que eu chamo o bichinho do associativismo, por outro lado. Por outro, a paixão do futebol também deu este resultado. Porque, de facto, foi pela mão do meu pai que eu entrei na Sociedade Recreativa de Pintainhos, desde muito pequeno, e foi lá que aprendi esta vivência e que depois fui diretor e ainda hoje sou o Presidente da Assembleia Geral e, portanto, é uma paixão que me acompanha desde muito jovem. Depois, no seu percurso, neste caso, como estudante, passou também por Tomar, justamente na escola secundária Jacome Raton. Depois da escola primária no Carreira da Areia, era a escola das 3 aldeias, Carreira da Areia, Pintainhos e Gateiras de Santo António. Fiz os primeiros 5 anos na Escola Industrial e Comercial de Torres Novas e depois aí segui 2 anos então secções preparatórias, 2 anos na escola na altura Industrial e Comercial de Tomar, que agora é Raton. E aqui fiz 2 anos e depois daqui segui para Lisboa, onde fui bacharelato em Engenharia Civil, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e de seguida a licenciatura na Universidade de Coimbra. Depois, Esta foi a minha atividade. Quando se chega a Santarém, aí começa a sua vida profissional, continua ligado ao associativismo e começa também a sua ligação à Associação de Futebol de Santarém. Lembra-se de quando Santarém era forte e tinha clubes como os Leões, como o Sport União Operária, como o Empregados do Comércio, como a Associação Académica de Santarém, como o Sport Lisboa e Santarém e também o Sporting Clube Ribeirense? Bom, a minha apesar de Santarém ser a minha capital distrito, eu não tinha, como jovem, tinha muito mais uma vivência em Tomar, enfim, havia aqui nós jogávamos mais a Tomar e até Abrantes, mas mais Tomar, Torres Novas de Tomar. Santarém não era um sítio privilegiado para a nossa juventude. E fui trabalhar para Santarém por mero acaso, confesso, foi desde que acabei o curso e depois apareceu, eu dava aula já no ensino secundário em Lisboa, no Liceu Dom Pedro V na altura, acabei o curso já a estudar e, portanto, já a trabalhar, queria dizer, e daí apareceu uma oportunidade, concorri para outros sítios e fui chamado e vim para Santarém. E é a partir daí que hoje já estou, é o local onde já dormi mais noites, como costumo dizer, e, portanto, tenho uma vivência desportiva e associativa em Santarém a partir daí, a partir dos meus 23 anos. Mas, como miúdo, lembro-me de ver os jogos dos Leões de Santarém, pela mão do meu padrinho que vive em Almeirim,
e que me levou a ver mais do que uma vez os Leões de Santarém. Eu lembro-me perfeitamente. Essa vivência dos clubes mais antigos, nem tanto, não tive de perto. Depois entrei no associativismo, no Círculo Cultural Escalabitano, até que um dia o amigo Rui Manhoso, com o Daniel Santos, que ainda hoje é vice-presidente, falou ter comigo. Eu conhecia mal o Rui Manhoso, mas o Dani conhecia-o melhor. E um dia fui desafiado para vir para a associação, para integrar a vida da associação. Na altura, a minha vida profissional era muito ocupada, e aí as coisas... Eu disse-lhe que o meu tempo era muito pouco na altura, mas eles aceitaram, quiseram mesmo que fosse assim. Depois percebi que havia um projeto para desenvolver na nível da associação, que eu mais rapidamente peguei nele e foi andando até que culminou com a inauguração da nossa sede. E assim fiquei. Quando o tempo me permitiu, e quando deixei de ser quadro superior da Câmara e passei para a minha vida empresarial, aí apesar de tudo, tive mais tempo, mais horário, e permitiu que eu assumisse outro tipo de responsabilidades. Na altura vice-presidente, até que Rui Manhoso foi em boa hora no sentido de não era boa hora por eu vir ocupar o lugar dele, nada disso, porque ocupou um lugar de destaque no futebol português, prestígio, e que ainda hoje é um quadro, ou melhor, é um diretor de reconhecido mérito por todos, particularmente pelo movimento associativo das 22 associações. Até porque, quem não sabe, Rui Manhoso jogou justamente no Leões de Santarém, como um centralão à moda antiga. Justamente o seu filho acabou por seguir-lhe as pisadas no campo, porque também jogou toda a sua carreira como central. Em Torres Novas, na sua grande maioria, Fátima também em Santarém. Agora, atualmente, é delegado da Liga, mas Rui Manhoso foi também o presidente da Associação de Futebol de Santarém com mais anos, 22. Mas o Francisco Jerónimo é, nesta altura, o segundo com mais anos. Mas se contabilizarmos os anos que fez parte da direção do Rui Manhoso, é certamente o dirigente com mais anos de futebol distrital e associativismo. Eu lhe confesso que não fiz essa matemática ainda. É a minha área, as matemáticas, não fiz essa conta, mas Rui Manhoso está indelevelmente, marcado na vida associativa da Associação de Futebol de Santarém, com uma vivência intensa, sempre entusiasmante, e que tem uma capacidade de cativar os outros para trabalhar. Francisco Jerónimo, o que é que acha de inventar um novo modelo associativo? O que é que acha que pode mudar? Inventar outro modelo associativo. Nós, ao longo de... Quem já olhou para aquilo que é o movimento associativo da sociedade atual, percebe rapidamente que ele tem havido mutações, e hoje o movimento associativo, na maior parte dos casos, as pessoas queixam-se porque não há aderência a esse movimento associativo, há menos disponibilidade, as vidas estão mais ocupadas, é verdade, mas também, e particularmente os mais jovens, têm alguma dificuldade em arranjar espaço, tempo, para se dedicarem a estas atividades. E, por outro lado, também há uma verdade, que é o grau de exigência hoje que o associativismo, no mais puro amadorismo, que se desenvolveu no final do século passado, não é compatível com as exigências de hoje. Nós verificamos que as associações, as direções das associações, os corpos sociais, acabam por assumir responsabilidades elevadas para um amadorismo puro e duro. E, portanto, hoje as coisas, esse associativismo tradicional que se via não tem futuro. Ou seja, a profissionalização do futebol distrital tem alguma lógica? Eu não diria tanto, mas é preciso muito tempo e muita dedicação, tempo disponível, porque o grau de exigência, estruturas já profissionais, por exemplo, há aqui, no caso concreto do futebol, temos já há 8 anos para cá uma estrutura altamente profissionalizada na Federação Portuguesa de Futebol. Isto, eles muitas vezes, quando querem marcar reuniões connosco, sessões de trabalho, nós costumamos nos queixar porque eles dizem-nos, marcam para as 2 da tarde, 2h30, às 9h30, às 10 horas. Quer dizer, para eles a estrutura da Federação é tão profissional e de excelência, digo, que para eles é normal. As associações também deviam ter, e não têm. Que alguns colegas têm muita dificuldade em arranjar horários disponíveis nas horas de expediente.
outros têm vidas que permitam uma flexibilidade, que é o meu caso, e outros até já aposentados das suas tarefas da sua vida profissional. Mas isto é para dizer que o caminho lentamente vai para aí, porque hoje um orçamento superior, um orçamento da ordem dos 600 mil euros de uma associação de futebol distrital, não é, ninguém quase que há uma dúzia de anos ou duas dúzias de anos imaginava que com puro amadorismo podia ser possível. Essa estrutura profissional hoje em dia na nossa Associação de Futebol de Santarém também já existe, tem uma estrutura já com pelo menos 8 funcionários a tempo inteiro e com um orçamento que acabou de dizer, já é muita responsabilidade. Os clubes têm essa noção? Eu penso que os clubes têm criado uma... No fundo são eles que pagam, sim, não é? São eles que pagam, são eles que são a razão de existência da própria associação, mas também é verdade que os clubes têm eles próprios, e de uma maneira muito tranquila e de uma maneira muito pacífica, têm dado passos decisivos para a sua não quero chamar profissionalização, mas para a sua profissionalização da própria estrutura. Eles hoje têm uma estrutura já e têm meios de ferramentas, e alguns claramente estão-se a preparar nesse sentido, e temos o exemplo de clubes que foram certificados já, e o grau de exigência para a certificação de um clube não é pequena. Aliás, até podemos dizer que as coisas já foram mais minimizadas, porque era demasiado para atingir o primeiro grau de certificação, era demasiado elevado, mas isso prova que os clubes têm hoje. É evidente que nós, da nossa parte, temos contribuído, julgo eu, e essa proximidade temos tido com os clubes, por um lado. Por outro lado, o incentivo ao seu equipamento, equiparem-se de maneira que possam responder aos desafios das novas tecnologias, tem entrado. Aliás, quero dizer que a associação tem, a nível nacional, tem estado sempre na primeira linha na procura da modernidade, e os clubes têm acompanhado de maneira geral, e hoje é excelente ver os clubes a fazer todas as inscrições, todo um conjunto de procedimentos que não é preciso ir à associação. Isso é prova que os clubes também estão a consolidar as suas próprias organizações, e que, da nossa parte, que consideramos decisivo para que o futebol distrital seja mais forte e esteja capaz de responder aos desafios do futuro. O futuro é já amanhã. Mas depois há aqui um senão, que é aquele que diz respeito aos clubes que são os componentes da Associação de Futebol de Santarém, que andam muitas das vezes a época inteira a falar disto, daquilo, muitas vezes a criticar ou não, e depois, quando é a hora da verdade, ou seja, de ir às Assembleias Geral, nem sequer lá vão. Isso pode ser visto de duas maneiras, duas variáveis. Primeira, de facto, pode-se dizer que há algum desinteresse relativamente àquilo que é a realidade, e depois leva clubes a afirmarem em determinados fóruns, a fazer afirmações que, enfim, demonstram uma gritante falta de conhecimento dos relatórios de atividades, daquilo que se passa, dos orçamentos, da vida, e muitas vezes até onde é o local das assembleias onde são aprovados os próprios regulamentos pelos clubes, e depois ficam muito admirados que porque é que isto está aprovado, e isso é verdade. É uma minoria, mas acontece. Por outro lado, também, da nossa parte, por exemplo, gostamos de ver, a última Assembleia Geral teve 25 clubes representados, foi um número, pelo menos no meu mandato como presidente, talvez fosse a Assembleia que tivesse mais clubes representados, com interesse a discutir novas medidas, nomeadamente no regulamento de competições, regulamento disciplinar, e apesar de ter sido aprovado por maior parte, larga maioria, por unanimidade, outros casos, 2 ou 3 casos por maioria, mas foi de uma maneira com contributos intensos. Isso foi para nós é gratificante também, porque o trabalho que se anda a fazer, e reconhecer e ver que os clubes também estão empenhados nesse processo. É evidente que nós temos a preocupação desta ações de proximidade, além das Assembleias Gerais, a reunir com os clubes, criar espaços de diálogo com eles. Nenhuma competição é alterada sem que haja um grupo de trabalho pluridisciplinar que envolve dirigentes, treinadores, ex-jogadores
e próprios elementos da direção da associação e do Conselho de Arbitragem para que se vá ao encontro daquilo que é a realidade do futebol distrital dentro da sua grande amplitude que é. Presidente, a Associação de Futebol de Santarém tem crescido muito nos últimos tempos e tem crescido em número de filiados, em número de atletas. Ocupa neste momento a posição 7 no ranking da Federação Portuguesa de Futebol, num ranking de 22 associações. Quantos clubes tem? Quantos atletas nesta altura tem? Bom, neste momento temos 75 clubes no ativo. Portanto, com competição. Enfim, eu já disse no ativo. A questão do crescimento há aqui uma nota que eu vou ao encontro daquilo que disse há pouco, que é os clubes estarem hoje mais preparados e estão mais capazes de desenvolver a sua atividade. O número de clubes não subiu. Praticamente tem estabilizado nos últimos 8 anos. O facto é que, em termos de atletas inscritos, nos últimos 8 anos, o acréscimo foi na ordem dos 35%. Isto quer dizer que os clubes estão mais preparados, estão mais capazes e desenvolvem uma atividade mais, entre aspas, profissional, com mais organização. Fundamentalmente, os clubes estão mais organizados. Portanto, o crescimento tem sido do número de atletas que levou para o sétimo lugar do ranking nacional. Já passámos os 9 milhares de atletas inscritos. Ainda de 18-19 para 19-20 continuou a subir, subiu 3,4%. 9.600. Nós estamos à volta dos 9.600. Em termos de, por exemplo, com subidas no geral em todas as áreas, mais, por exemplo, no futebol masculino, nos últimos 8 anos subiu 10%. No futebol feminino subiu, aqui o número até dispara, são 700%, portanto é um crescimento enorme que praticamente não existia. No futsal masculino, 40%, à volta de 40% nos últimos 8 anos, e no futsal feminino, e é que foi menos, da volta de 5%. Portanto, todas as 4 áreas principais têm mantido um crescimento regular ao longo destes anos, destes últimos anos. Obviamente que, graças ao fantástico trabalho que os clubes vêm desenvolvendo e, como eu volto a referir, e de uma maneira muito mais organizada. Presidente, ganhou as eleições para o 3º mandato a semana passada. Continua com aquela máxima: quando toma uma decisão é para levar até ao fim? Quando se toma uma decisão... No seu caso, claro. No meu caso, é quando tu gosto... Não sei se está-se a lembrar de alguma coisa que eu tivesse dito, mas que provavelmente às vezes digo. As decisões, por parte do princípio, que elas são estudadas. Qual é o balanço que faz dos mandatos anteriores e qual é que vai ser a diferença agora para este mandato que agora iniciou? Eu quero ir ainda atrás um pouco só para dizer isto, quer dizer, porque nós, como eu disse há pouco, preparamos as decisões. E, portanto, é que ficamos convencidos que as decisões é a melhor decisão, depois dela ser trabalhada e ser construída. Não quer dizer que, mesmo assim, depois, num momento certo, se chega à conclusão que ela deve ser reavaliada. Sem nenhuma dúvida sobre isso. Agora, tem que ser, não é só porque me parece melhor ou parece pior, ou porque eu tenho mais um jogador aqui ou menos um jogador ali. Não, tem que haver argumentos, porque, como eu disse há pouco, a amplitude das características dos clubes não é muito homogénea. O que interessa, o interesse de um clube A relativamente a um clube B, em muitos casos, é muito diferente. Os objetivos, aquilo que pretendem, tudo isso é muito diferente. Portanto, a nossa preocupação é ver isto numa perspectiva global. Dizendo que os dois mandatos que estão a terminar, ainda porque ainda tomámos posse, mas que está no fim, foi um mandato caracterizado pela consolidação e modernização da estrutura do futebol distrital, quer a nível dos clubes, como eu já há pouco disse, quer a nível da própria associação, que tem liderado, na nossa modesta opinião, tem liderado esse processo. E na luta pelo aquilo que tem sido, no empenho, no apoio que tem sido para que a sustentabilidade do futebol distrital seja real, e temos ao longo destes anos contribuído decisivamente, pensamos nós, para que os clubes estejam mais preparados, estejam mais... E não é por reduzir uma taxa ou subir uma taxa que as coisas, o futebol distrital é mais ou menos sustentável, porque muitas vezes, quando vamos por aí, acontece que o dinheiro gasta-se imediatamente noutro sítio, noutro local.
E nós temos privilegiado, mesmo agora, com a disponibilização de equipamentos informáticos no programa que foi recentemente implementado. Entregaram um computador portátil a cada clube. A quem se candidatou. Neste momento já entregámos 26 para estarem preparados para responder aos desafios. E também numa aquilo que nós consideramos relevante, que foi ações de proximidade com os clubes, criando espaços de diálogo abertos, e que quer com os dirigentes da própria associação, junto de onde acontece futebol distrital, onde acontece eventos relacionados com o futebol distrital, quer até a nível da própria estrutura da associação, o próprio gabinete técnico, que tem implementado reuniões com os diretores técnicos dos clubes, para podermos também perceber de mais de perto qual é a realidade e quais são aquilo que mais preocupa os clubes. Posso dizer, por exemplo, que o início do campeonato de ser apontado para 4 de outubro foi depois de uma amostragem feita, 20 clubes, de maneira aleatória, dos séniores, que chegou-se à conclusão que o dia 4, e foi por eles que se pronunciaram, nem todos, houve uns. Já lá vamos. Mas só para dizer que é esse espaço de diálogo que para nós tem sido decisivo, e que resultou também, entre outras, como eu já disse há pouco, do fantástico trabalho dos dirigentes, do crescimento do número de atletas, os clubes mais bem preparados e mais número de equipas, como há número de atletas, mais número de equipas, e que permitiu que já, como disse há pouco, estarmos nos 9.500, próximo de 9.600 atletas. Venceu estas eleições com 88 votos. Na equipa de trabalho que leva para este terceiro mandato não vi grandes alterações. Uma das novidades é daqui de Tomar, o Carlos Silva, um dirigente bem conhecido e que muitos anos ligado à União de Tomar, e que integra a sua equipa. Que mais alterações é que houve? Eu quero dizer poucas. Na direção só entraram 2 pessoas. Quero dizer que na última reunião, a realidade da semana passada, já outra semana, foi a última reunião deste mandato. Considero fantástico de um corpo de 15 pessoas, 11 efetivos e 4 suplentes, mas nós, em termos de trabalho, não fazemos descrição, são 15 que tomaram posse há 4 anos, e fizemos a última reunião com 13. Por razões conhecidas, o saudoso Luís Boavida, que nos deixou prematuramente, que a todos entristeceu muito, e o Rui Pedro, que optou por outra vida, que foi delegado da Liga de Futebol Profissional. Portanto, são as 2 baixas que tivemos. E eu, no fim da reunião, não resisti a ter que dizer como é bom estar na última reunião e estar aqui os 13 elementos ainda que restam, saíram 2, no associativismo puro e duro, aí sim, a nível de direção é puro e duro, dizer com a maneira intensa, entusiasmante e participativa que esses elementos estavam. Portanto, é sinal que é apenas só um bocadinho de novo sangue novo, ou oxigênio novo. No caso concreto do Carlos, que já conhecemos também há longos anos, de Tomar, e uma pessoa da zona de Santarém, um mais jovem, esse sim jovem, que vai integrar o Pedro Bernardes, que vai integrar a lista da direção. Francisco Jerónimo, vai fazer o centenário da Associação de Futebol de Santarém. Já pensou nisso? Olha, eu, já pensei, por isso uma das frases era o rumo ao centenário, este mandato, pelo nosso futebol rumo ao centenário. O que vai fazer no centenário? Eu confesso que esta foi a frase que nos ocorreu, mas que confesso que neste momento, nesta fase que já leva desde março, a vida tem sido tão intensa, em cima de decisões, em cima de uma incerteza tão grande, que têm que se tomar decisões, esperamos sempre ser as melhores, mas dentro deste campo de incerteza, e daquilo que tem acontecido na nossa vida desportiva, associativa e a nível nacional, de facto não há tempo para pensar num centenário, que tem que ser feito com algum tempo, porque centenário é uma data, são 100 anos de vida de uma associação, interruptamente, até pelo respeito por todo o passado dos dirigentes que construíram esta história. E acho que tem que ser feita com tempo, mas confesso que até este momento, não houve ainda tempo nem cabeça para começar a delinear aquilo que é um programa de 100 anos.
Até que chegámos aos dias de hoje, passaram 6 meses desde que esta pandemia começou. A 10 de março, a Associação de Futebol de Santarém suspendeu as provas das equipas de formação. A 12 de março suspendeu as provas dos séniores. Teve da equipa à frente muitas noites sem dormir. Eu tenho uma particularidade. Posso estar muito preocupado, mas quando consigo dormir... Mesmo assim, muitas dores de cabeça. Muita dor de cabeça. Lembro-me, não desejo, foi o dia 10 de março. Recordo, tinha acabado, eram 11 da manhã, uma reunião. Aliás, começou na segunda-feira, quando o próprio Presidente Fernando Gomes me ligou a dizer-me que a reunião que tínhamos para quarta-feira era melhor adiá-la, porque provavelmente vai ser preciso estarmos atentos aos desenvolvimentos do que está a passar no país. E eu aí fiquei preocupado. E na quinta de manhã, acabei uma reunião profissional, uma reunião sobre um projeto, e ligou-me um colega que esteve presente nessa reunião, que é o nosso representante, e dizer: olha, isto está difícil. E eu, daí, já não fui para onde pensava ir, e fui direto para a associação. E às 2h30 estava na associação, e convoquei o diretor, o coordenador técnico e o chefe de serviços, que andavam na certificação, olha, vocês comam o que puderem rapidamente, para as 2h30 estamos na associação. E aí começa essa primeira suspensão das provas da formação. E a questão é como e porquê, neste momento, com os dados que temos. E confesso que depois de ouvir uma entidade da saúde, aí deu-me força e conforto. Foi a melhor decisão. E hoje estou profundamente convencido, foi a melhor decisão e mais. E o futebol deu um exemplo, no geral, deu um exemplo de estar atento, respeito pela saúde de todos nós, e foi um exemplo que em muitos casos não está a ser reconhecido, e está a ter agora um tratamento um pouco desigual relativamente, e que deu sinais de grande responsabilidade. Mas justamente em março, é nesta altura que começam talvez aqui as discussões ou polémicas, entre aspas. Porquê? Porque os campeonatos são interrompidos e começa a discussão do mérito desportivo, quem devia subir, quem não devia subir, se havia descidas, se não havia, e depois chegamos à conclusão, eu cheguei à conclusão, porque até fiz um trabalho sobre isso, em que nas 22 associações todas praticamente fizeram decisões diferentes. No caso da Associação de Futebol de Santarém, acabaram por decidir com que base, com os clubes a ajudar, com propostas. O que é que levou à decisão não só do alargamento, como todas as decisões que vieram depois levar àquilo que aconteceu? Bom, havia aqui uma referência que tínhamos de ter. Havia aqui uma questão decisiva, que era um clube da Distrital sobe ou não ao Campeonato de Portugal. E quando inicialmente a própria Federação Portuguesa de Futebol, a linha de orientação era: não sobe ninguém, não desce ninguém. E estava o princípio tudo alinhado nesse sentido. Alinhado não, as associações aí, enfim, não aceitaram essa decisão, queriam que o representante do Distrital subisse. E agora aí depois, quem é que subia, já era um problema de cada associação, mas que houvesse lugar para subir. A Federação cedeu aí, e portanto aí abriu-se a janela de subida para o Campeonato de Portugal. E era necessário, subiu aí, era necessário reajustar a nossa prova. E foi o que fizemos. Em primeiro lugar, fizemos uma sondagem junto dos clubes, todos, que respondeu quem quis, e quem pôde, e depois de termos esse resultado e trabalhar essa informação, fizemos uma reunião, na altura, por videoconferência, fizemos uma reunião perante os clubes. E praticamente, e não dizer que foi todos, não foi unanimidade, mas a larga maioria entendeu que devia haver subida dos 3 clubes que eram para subir 3, e os 3 que tivessem a melhor pontuação. E foi assim, porque subiram os 3, um subiu para o Nacional, foi o União de Almeirim, e os outros 2 obrigaram ao alargamento para mais 2 clubes. E o procedimento foi simplesmente e só esse. Não houve aqui nada. E depois houve um clube que também reclamou, foi a questão da taça, o representante da taça do Distrital, das equipas do Distrital, o representante da Taça de Portugal.
E para nós, enquanto associações havia 6 clubes ainda que a prova muito atrasada, e como é que escolhiam um representante, da nossa parte entendemos que o mérito esportivo assentava muito bem aí. E como é que era? Portanto, já tínhamos disputado as duas meias finais em jogo, enquanto numa meia final era o primeiro e o segundo classificado, já estavam na Taça de Portugal. Era saber a outra meia final. Nenhum deles, que eram os 2 clubes, que não tinham acesso direto à Taça de Portugal. E, portanto, considerando que tinha sido a primeira volta e que faltava só a segunda volta, entendemos que quem tinha melhor pontuação e quem tinha melhor mérito esportivo era a equipa que tinha ganho esse jogo. E foi assim que o União Tomar foi representante da Taça de Portugal. E depois chegámos aos dias de hoje. E aí, tudo o que tem acontecido, ninguém estava também à espera, ninguém estava preparado, a verdade é essa, mas os regulamentos também nada diziam. A partir de hoje, já estas situações estão contempladas? Ora bem, não é, claro que ninguém previa que os campeonatos fossem interrompidos por esta razão. Ninguém previa que tivéssemos tantos meses a sofrer esta pandemia e, portanto, os regulamentos eram omissos em muitas situações. Mas também, por sua vez, a publicação da Lei 18, da própria ideia da República, permite o regime de excepcionalidade e permitiu que se tomassem algumas medidas que, noutras circunstâncias, não era possível tomar. E o que é que fizemos? Nós a retoma da atividade esportiva, e isto é importante para a retoma, e é um tema que já é muito falado, mas que nós começámos a pensar na retoma em março, a seguir à interrupção, em abril. Quando tivemos a certeza, em abril, que as provas eram mesmo canceladas, isso foi uma reunião, essa foi consensual, entre a Federação Portuguesa de Futebol, a direção e as 22 associações, cancelar todas as provas não profissionais. Porque os profissionais eram da Liga, mas essas ficou. E a partir daí havia só que pensar como é que a retoma, se devíamos preparar tudo o que era possível, em cima da incerteza e da falta e dos dados que ao momento eram conhecidos, começar a preparar o arranque da época desportiva 2020-21. Mas concretamente agora no regulamento para esta temporada já precavém, ou melhor, dá respostas se acontecer alguma coisa, se os campeonatos forem interrompidos, se forem cancelados e por aí fora. Os clubes que foram à Assembleia Geral dia 31 de julho aprovaram, por unanimidade, um conjunto de hipóteses se o campeonato se disputa 50%, 70%. O que é que acontece? Por exemplo, se o campeonato for interrompido ou for cancelado definitivamente com 50% das provas, no mínimo 50% da prova realizada, é um campeonato a uma volta. Isso está definido. Há um conjunto. Agora, dizer assim, e está tudo definido. Seguramente já não está tudo definido. Pode acontecer variáveis que nós não controlamos. Mas há um conjunto, houve uma preocupação de estudar essas hipóteses e, como digo, os clubes estiveram na Assembleia Geral de 31 de julho, aprovaram por unanimidade esse regulamento objetivamente para este período de pandemia. Esta temporada vamos ter um campeonato da primeira com 18 equipas, já falou do alargamento, vamos também ter uma segunda divisão, sendo que temos aqui para hoje uma novidade. O Pego, pelos vistos, desistiu e vai deixar o campeonato coxo. Não, nós não temos confirmação que o PEG tenha. Não temos confirmação, porque tem que aparecer na associação uma declaração. O comunicado saiu também no Facebook, sim, mas foi na página oficial da Casa do Povo do PEG. E diz que o PEG desiste por motivos financeiros, sim, e por várias razões relacionadas com a pandemia. Eu não estou a dizer que não, mas tem que, para desistir, é o mesmo método que quando é para inscrever. E, portanto, reagir, nós não reagimos. As redes sociais são ótimas para dar informações. Mas as redes sociais também já falavam que o PEG iria desistir antes do sorteio. Antes do sorteio. Afinal, o PEG, quando foi pedida a confirmação, confirmou, entrou em sorteio. Neste momento, não tenho informação para adiantar mais nada. Não quer dizer que não possa desistir, ou outro clube ainda possa desistir. Diz-me assim, nesta altura já não há hipótese de comatar a falta, ou seja, vamos ter de certeza para já, à partida, o campeonato de coxo com uma equipa. Será que vai haver mais? Não sabemos, a todo momento pode. Agora, o que é estranho é que os clubes em reunião em que estiveram 59 clubes presentes numa reunião que nós chamámos de espaço de diálogo que houve na Casa do Campina Santarém, pediram-nos que o sorteio não fosse realizado num momento, precisavam num momento um período de reflexão. E de imediato compreendemos a situação, até porque o sorteio só foi marcado para aquele dia como simbolicamente a abertura da época desportiva,
E de imediato foi. Tiveram uma semana de espaço após tomar conhecimento, após serem divulgadas novas medidas que a Associação resolveu e pôde, enfim, reforçar o apoio aos clubes, para refletirem. Tiveram essa semana para refletir. O sorteio foi feito a seguir. Foi nessa reunião da Casa do Campino que houve, digamos assim, um manifesto de reivindicações por parte dos clubes, onde os clubes pediam algumas alterações para que pudessem garantir justamente a sua participação no campeonato e a participação também no sorteio que acabou por se realizar na semana a seguir. Quais foram essas reivindicações e até que ponto é que a Associação de Futebol de Santarém e o seu presidente cedeu nesses pedidos? Não é uma questão de ceder. Não é uma questão de ceder. Esse espaço de diálogo para nós é de excelência. Portanto, é importante ouvir de viva voz. Não é dizer que... O que é que eles pediram neste Fundamentalmente pediram... Enfim, eu não vou entrar num caso específico ou dois, mas particularmente um que achava que não se ia pagar nada à associação. Isso, enfim, não é construtivo e não é não entrar no espaço, não é para dialogar, é porque não sei o que é que move uma pessoa defender isso e teve a coragem de defender em público, com todos os outros 58 clubes que estavam presentes, e portanto que alguns logo de imediato contestaram, não fazia sentido. Mas, fundamentalmente, eu gostava de dizer que, da nossa parte, aprovámos, e como eu disse, a retoma começou muito cedo, em abril, levou que em maio estudássemos, porque percebemos que era necessário que os clubes serem, de maneira objetiva, apoiados, porque perderam receitas, fundamentalmente receitas, e nomeadamente na época de verão, onde muitos deles tinham eventos marcados, tinham ações de recolha de receitas, que é o grande balão de oxigénio para muitos deles. Nós tínhamos noção disso. Nesse sentido, achámos que tínhamos que tentar, e de imediato também começámos uma negociação dura com a companhia, com as seguradoras, que levou a uma batalha que ainda não está completamente fechada, mas achávamos que não devia de haver um retorno de aproximadamente 25% daquilo que não for uma nova competição, porque o nível da competição, no geral, no global, em termos da associação, está na ordem dos 25% que não se realizou das competições. E, nesse sentido, nós aprovámos logo em maio um primeiro plano, chamámos de Programa Covid, e que tinha como objetivo, minimizar e ajudar os clubes a ultrapassar essa falta de receitas gritantes que vieram a ter e sabíamos que era assim. E, nesse sentido, fizemos um fundo num montante, incluindo essa parte dos seguros, de 100 mil euros. Com resultantes. E também não inventámos, o dinheiro não estava, como alguém pensa que temos dinheiro a juros, a banco, os juros nem isso conta agora para nada, mas isso é porque não leu os relatórios. Objetivamente tivemos um apoio da Federação. É verdade que foi uma luta muito grande com a Federação, mas que a Federação apoiou em boa hora e nós pudemos canalizar uma verba, isto claramente 30 mil euros para esse fundo. Com os 50 mil dos seguros e com mais, também aprovado na Assembleia Geral, construímos o fundo e levámos à Assembleia Geral que os resultados positivos da gestão do ano anterior das contas, resultado de eventos que tivemos, de Lopes da Silva, o trabalho que fizemos em termos de receitas extraordinárias, permitiu ter resultados positivos. E foram mais 11 mil euros para esse fundo. 30, 50, mais 11 e mais 9 daquilo que foi a contenção de custos da própria associação. Mas depois os clubes ainda queriam mais, ou seja, bem, taxas de jogo, policiamento... Mas eu vou dizer mais. Essa foi o primeiro. Depois, em junho viemos a aprovar mais um conjunto de medidas, que reforçaram um conjunto de medidas no valor de 31 mil euros. E propusemos aos clubes, que era o que tínhamos neste momento, independentemente, todos os programas estavam em curso e que estão a fechar, nada foi prejudicado. Continua a haver bolas para o futebol sénior, para o futsal sénior, e também estava previsto já uma redução no valor da taxa, 15%. Os clubes achavam, num espaço construtivo, e agora estou a falar globalmente, e foi a larga maioria num espaço construtivo, achavam que a questão do público
era muito importante. E é importante. Essa questão está completamente fora de parte, ou seja, não depende da Associação de Futebol de Santarém haver público nos estádios, como toda a gente sabe. Mas essa situação também não está em cima da mesa. Não, quer dizer, nós o que esperamos é que vá haver público. Enfim, ou então isto temos que mudar os recintos, não sabemos, quer dizer, todos os espetáculos em Portugal já têm público. O futebol, não sei porquê, continua a ser... Não estou a defender que o futebol deve ter, nesta fase, ainda por cima de crescimento. A saúde é o essencial nas nossas vidas. Mas eu ia dizer... Mas na redução das taxas, ficamos em que valor? 15%, 30%? 30%. Porque 15% era o que já existia. Depois mais 15%... As pessoas existia, mas era um apoio já. Exatamente. E agora reforçámos... Mais 15%. Mas esse apoio de 15%... Ou seja, concretamente, um clube da primeira divisão paga 200 euros de taxa de jogo por um jogo e com este desconto fica 140, é isso? 140. Muito bem. Mas eu ia dizer, quer dizer, estes 15%, este 30% significa 34 mil euros. E isto, às vezes isto é porque os clubes, alguns clubes que se juntaram, e acho que foi bom, conseguiram construir aqui uma ideia e uma ideia de fundo. Achou essa tomada de posição uma novidade? Ou seja, em termos em que a reivindicação acabou por levar não digo a extremos, mas de forma a que a Associação teve que adiar o sorteio, refletir, dar uma resposta e depois voltar a fazer o sorteio? Se nós quisermos apresentar aos clubes nesse espaço aberto, na Casa do Campino, como aliás vamos fazer nos outros anos, e neste ano até que canalizámos, o programa foi mais restrito, especificamente virado para a retoma, só a retoma. E queria aqui também dizer que foi possível trazer o diretor Pedro Dias da Federação Portuguesa de Futebol, a pessoa mais bem informada a nível da saúde, que eu acho que foi uma mais-valia fantástica para os clubes. Aliás, quer dizer, foi a única associação que conseguiu trazê-lo ao espaço público, ao espaço dos clubes. Mas ia a dizer ainda que... E houve outra questão que os clubes levantaram, e nós estamos abertos, como eu disse, nada está fechado, porque a incerteza é tão grande, nada está fechado. E chegámos à conclusão que era possível. Era fazer o seguinte, no ato das inscrições, fazer um cronograma financeiro de pagamentos. E dividíamos a 6 prestações, a última a pagar até final de fevereiro. Isto é dar hipótese. Reparem uma coisa, se o fundo de 100 mil euros, automaticamente, no ato de inscrição da equipa, tudo o que acontecer agora no ato de inscrição da equipa significa que os clubes não pagam 30%. Isso fica logo a crédito logo resolvido, não pagam. Vamos dar aqui um exemplo de matemática, porque com números é mais fácil. Vamos imaginar que uma equipa de séniores de futebol custa 3 mil euros a inscrição. 800 euros à volta disso ficam logo pagos pela associação, suportados pela associação. Agora é dividir o resto da verba por 6 prestações, sendo a primeira paga no ato de inscrição e a última no final de fevereiro. Isto é um esforço financeiro grande da própria associação para poder suportar estas verbas, porque os clubes não são só 18, sim, não são só 38. Os clubes dizem também que a associação podia chegar mais longe. Já vi, por exemplo, o presidente da União de Tomar, Abel Bento, aqui neste mesmo estúdio, sim, a dizer isso. Que não só nesse caso, mas como noutros, a associação podia ter ido mais longe. Podia? Poder, a questão, a associação quer dizer que para nós a nossa prioridade é todas as receitas extraordinárias. As receitas correntes não chegam. Todas as receitas extraordinárias que temos conseguido e vamos conseguindo através de apoios, etc., são para canalizar, que nós chamamos para o eixo da sustentabilidade do futebol distrital. É para aí, é para os clubes. Os clubes é que precisam desse dinheiro. E, portanto, nós não é para ter lucro. Agora, não podemos também deixar a estabilidade da situação financeira da associação pendurada, passo o termo. E, portanto, há quem diga que podemos ir mais longe. Eu também não digo que não possamos ir mais longe. Quem ir mais longe? Ir mais longe é fazer mais descontos. É fazer mais descontos. E depois, como é que é? É porque é assim. As pessoas dizem, o futebol foi interrompido em março. Então, mas as despesas estavam orçamentadas. O facto, só houve uma despesa que a associação deixou de ter, mas os clubes deixou de ter receita, foi das taxas, pagar a arbitragem. Mas é bom que se saiba também que as taxas só são suficientes para pagar a taxa da primeira divisão distrital. Todas as outras taxas de arbitragem não são pagas para as taxas que não chegam. Portanto, há um orçamento. A única receita que se perdeu, que os clubes que se perdeu,
também teve uma contrapartida dos árbitros que não apitaram jogos. O resto, a estrutura estava a funcionar e também não diz assim agora 25% não houve despesas, fechou tudo para o balanço. Não. A associação deu o primeiro exemplo. Preocupação foi a contenção de custos. E aí a associação não hesitou com dor de todos, dos dirigentes, que foi com dor, e dos próprios funcionários que mostraram uma grande compreensão e tiveram também num processo de layoff. E, portanto, aí também fomos logo nós à procura. E depois, não houve também, aqui também disse, eu disse isso na reunião na Casa do Campino, que os clubes queriam que a associação pagasse o policiamento. Então, mas na altura de agora, ver também uma contenção de custos, estudar a redução de custos. Mas, Presidente, porque a associação... os jogos não têm público, se estão à porta fechada, então, não faz muito sentido haver nenhum sentido. Porquê que continua a ser obrigatório? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Tive a oportunidade de explicar isso nessa mesma reunião e dizer que aquilo que os clubes sabem. Foi mais fácil dizer, não pagamos o policiamento, a associação que paga o policiamento. Então, mas se o policiamento não é obrigatório, desde a primeira hora nós estivemos na primeira linha contra isso. Não é obrigatório. Pode ser feito por segurança própria. Se não há público, muito mais tranquila é essa situação. E os clubes aí perceberam. E, portanto, mesmo com o financiamento de 50% para os séniores, 80% para os júniores e juvenis e 90% do Estado, mesmo assim, um jogo de séniores pode custar no mínimo 60, 70 euros. Se forem um número reduzido de agentes. E, portanto, os clubes agora aí podem recorrer dentro daquilo que está estipulado e as regras estão definidas, se tudo correr normalmente e não há público, qual é o problema que há? Quem é que está no campo? São agentes esportivos, sujeitos às regras e à disciplina do agente esportivo. Portanto, o policiamento não vai ser obrigatório. Enquanto houver jogos à porta fechada e sem público. Não. O policiamento na Associação de Futebol Santarém nunca foi obrigatório. Salvo quando houve problemas e a segurança própria dos clubes não foi suficiente. Esse é um dado importante. Em relação, por exemplo, à arbitragem, acha que a arbitragem também devia colaborar no sentido de fazer um esforço financeiro também nesta situação? Ou isso é completamente impossível? Eu acho, quero dizer que a arbitragem, desde a primeira hora, esteve neste projeto de reafirmar isto. Não é a Associação de Santarém que diz que o policiamento não é obrigatório. Está na lei. E, portanto, obviamente que os árbitros sentem-se mais confortáveis com o policiamento, como é natural. Mas a grande compreensão desde a primeira hora foi logo a nossa arbitragem, através dos seus dirigentes e através até dos núcleos, aceitar esta situação para que os clubes possam ter menos custos. Isso foi também Agora, aquilo que os árbitros já ganham ou recebem para atravessar muitas vezes o distrito de norte a sul, portagens e tudo, acho que já não dá muito mais. Nós temos uma vantagem relativamente a outros, é que recebem no dia certo. Com isto tudo, vamos ter o campeonato, já falámos nisso, com 18 equipas, vamos ver, porque o PEG, tudo indica, desiste. Na segunda divisão, facto curioso é que com este problema todo e com algumas equipas mesmo assim a desistirem, temos 20 equipas na segunda divisão, 2 séries de 10. Exatamente. Portanto, no total, continuamos a ter este ano 38 equipas séniores nos campeonatos distritais. Isso também é um reflexo que nem tudo está mal. Não, mas mais ainda. Temos mais uma equipa de séniores na Associação de Futebol de Santarém. É que no Nacional temos 3 e tínhamos 2. Portanto, temos mais uma equipa. Apesar de tudo isto, neste momento que foram ao sorteio, que validaram a ida a sorteio. Portanto, pode acontecer uma situação qualquer que os clubes entendam, e é legítimo que o entendam assim, porque também as coisas, não sei se os apoios, se têm conseguido arranjar apoios nas próprias autarquias, há autarquias que sim senhora, há outras que se queixam nem tanto, mas isso é um assunto de cada um. Da nossa parte, os clubes são tratados todos da mesma maneira. E quando se fala, não se fala no futebol sério, não se fala em 38 equipas, fala-se em 450 equipas. Vamos ter campeonato dia 4, não há qualquer possibilidade de adiamento. Do campeonato, só há uma entidade que pode parar, se chama Direção-Geral de Saúde. Em relação à Taça do Ribatejo, vamos ter um novo formato. Pode explicar-nos como é que vai ser? É muito simples. Foi tentar arranjar espaços para a eventualidade de adiamento de jogos. Essa foi a preocupação. E foi, em primeiro lugar, foi a meia-final passar só uma mão na mesma, menos um fim de semana. E na primeira fase, a ser eliminar para haver menos jogos.
Ou seja, afinal, se tudo correr bem, a 5 de junho de 2021. Sim, se tudo correr bem, e esperamos que corra, é isso que acreditamos. Em cima desta incerteza toda, é isso que acreditamos que tem que correr, porque este serviço que os clubes prestam à formação dos mais jovens é de grande importância para todos. Depois, Presidente, aquela questão que se calhar também muitos dos intervenientes discutem nesta altura é esta situação da pandemia do Covid. Nas últimas horas, 2 equipas do distrito em quarentena, o Atlético Oriense no futebol feminino e o Fazendense nos séniores masculinos, que após realizarem um jogo com o Marinhais, União de Santarém também. Exatamente, e a União de Santarém também, que já me esquecia. Que vai vai, em princípio, começar a treinar esta semana. Recomeçar. Como é que vai ser a situação para as equipas que vão entrar no campeonato? Ou seja, vai haver termos de responsabilidade para os jogadores? Primeira questão. Se houver alguém que teste positivo, como é que vai responder à associação e como é que o clube vai proceder? Quais são as normas para estas A norma situações? é a informação 36 da Direção-Geral de Saúde. O futebol só pode ser retomado na base da sénior, na orientação com base na orientação, num cumprimento estrito e rigoroso da orientação 36 da Direção-Geral de Saúde. Os clubes tiveram a oportunidade de ser, enfim, esclarecidos por quem, como eu disse há pouco, mais sabe disto, mais participou ativamente nestas reuniões, nesta dura negociação que foi esta orientação 36, porque, não sei se têm noção disso, ela demorou 26 dias após a resolução do Conselho de Ministros. Normalmente, em qualquer ramo de atividade, qualquer outras atividades, era um dia, umas horas, e já estava a Direção-Geral de Saúde com a informação fora. Sim, mas essas são as normas gerais. Mas depois a associação criou o seu próprio regulamento. Não pode ser dali. Tem um regulamento que, no fundo, é articulação com a Federação e com todas as associações do país. Foi um documento, mas é na base da orientação 36. Ou seja, o termo de responsabilidade para os jogadores existe. Existe para e todos. para os intervenientes também. Tudo isto. Qualquer dúvida, os clubes sabem que podem contactar com a associação, e a associação, se sentir insuficiente para poder responder, ao gabinete da Federação Portuguesa de Futebol, porque é lá que se pretende centralizar. Portanto, o futebol arranca segundo a orientação, cumprimento rigoroso e estrito dessa orientação 36, que é o que define para o FSERES, porque a formação ainda não só a treinar e com jeito, como diz o outro. E, portanto, é isso que tem que ser cumprido. Dúvidas, não hesitem. Se algum aparecer, essa orientação obriga que comunique à Direção-Geral de Saúde, neste caso, a Autoridade de Saúde Regional ou Local, e depois aí vamos ficar, como ficou a União de Santarém, como ficou o Fazendense e como ficou o Oriense. Quem é que vai fiscalizar, no fundo, e garantir o cumprimento igualitário das regras de segurança de saúde impostas? Neste caso, nos espaços... As entidades próprias da saúde e afins, e entidades fiscalizadoras. Não somos nós. E no caso dos testes, se houver necessidade, é obrigatório, primeiro que nada, as equipas fazerem algum tipo de teste de Covid? Não. Não é. Não é. No caso de haver alguma suspeita ou um caso positivo, como é que os clubes fazem? É da responsabilidade de cada dos clubes o pagamento dos mesmos? Neste momento, todos os testes são da responsabilidade dos clubes. Porque a ideia é fazer, neste momento, adiar jogos. Não é fazer bateria de testes, porque são milhões para pôr o futebol nacional todo com testes como a Direção-Geral de Saúde, era uma das imposições que queria. São milhões, mas muitos milhões das equipas todas. Eu imagino só no Campeonato de Portugal, que tem 90 e tal equipas, tirando os campeonatos profissionais. 96 equipas, vezes 30 pessoas, vejam lá, todas as semanas, vejam lá quando é que isso está. Mas os clubes também se queixam do mesmo. Se não têm receitas, se não têm dinheiro, não têm apoios, não têm público, onde é que ainda vão buscar dinheiro para fazer os testes, para comprar material de desinfecção, para terem e cumprirem as regras, e mais um número enorme de situações que, em termos de despesa, é complicado. Sim, neste momento estamos todos a viver momentos muito difíceis, quer
quer os clubes, quer as empresas, quer toda a gente está para viver momentos terríveis e de incerteza, como eu disse há pouco. Essa é a nossa realidade. A garantia, por exemplo, nos testes, a garantia de que fosse a Federação e a Associação a financiar-se é uma garantia muito difícil. Eu não digo que esteja fechada, não está fechada, mas não quero neste momento assumir aqui uma... Até porque alguns dos testes podem ser feitos através dos serviços de saúde, não é? Qualquer pessoa que tenha sintomas pode fazer diretamente, né? sem encargos diretos. Presidente, o futebol formação também não sabemos como é que vai ser, mas o futebol 9 este ano é para implementar? É para implementar e com toda a força. Mas não há aqui um problema com os espaços e com os horários dos campos para haver esse futebol 9? O problema das infraestruturas desportivas do nosso distrito é uma realidade, apesar de ter havido uma evolução fantástica nos últimos 20 anos, mas continua com o crescimento do número de atletas, continua a haver dificuldades e falta de espaços. E com estas regras, de implementar estas regras de segurança à saúde, tem que haver aqui muita imaginação e muita criatividade da parte dos próprios clubes. Aliás, ainda há pouco tempo um clube dizia que balneários não vai haver, vão a casa, os meninos, não é? Mas há uma coisa que eu gostava aqui de dizer. Neste momento, sem a formação estar aberta ainda, enquanto eu ia aqui dizer, o número de praticantes já inscritos na associação, a nível da formação, muitas equipas com atletas já, um número muito elevado de atletas inscritos. E isto é sintomático que as pessoas acreditam que isto que vai avançar e tem que andar. Mas aqui, enquanto não passar esta reavaliação ou avaliação daquilo que é a abertura das aulas, e também a experiência e a vivência e a monitorização, melhor dizendo, desculpem lá, daquilo que é este futebol não profissional já a arrancar, o Campeonato de Portugal e os campeonatos distritais. Houve um campeonato distrital de 2, 3 zonas já vai na terceira jornada. Sim, mas também há associações que vão adiar o início dos campeonatos. Pois, mas isso, algumas têm quantas equipas? Pois, é sempre uma discussão. É fácil adiar. Em relação àquilo que vai acontecer neste mandato nas outras modalidades, futsal, futebol feminino, qual é o seu projeto para estas destas modalidades que, à parte do futebol e do futebol de formação, têm também algum peso na Associação de Futebol de Santarém? Claro que tem. E como eu disse há pouco, os números a crescerem, obviamente o futsal está hoje muito mais consolidado. Vamos ter o mesmo número de equipas séniores. Há aqui uma questão para resolver ainda, não está completamente fechada, mas o número de equipas inscritas estabilizou. O futebol feminino com o crescimento que já teve, o futsal feminino com o crescimento já esteve. Vamos fazer um campeonato de interassociações com o Castelo Branco. Ainda tentámos Porto Alegre não se disponibilizou. Vamos fazer com apoio aqui um regulamento próprio para as duas. E, portanto, o futsal, como eu disse, está mais consolidado e mais estruturado. Não é tão... Já passou a fase um pouco de tanto improviso. Havia no início algum improviso em tudo isto. Hoje é diferente. E, aliás, temos já projeção de clubes de futsal certificados. E isso é um bom sinal. E, portanto, a nossa parte é continuar nesta questão da formação, da consolidação daquilo que é a modernização do nosso futebol distrital, como sendo uma política de proximidade. Para nós é decisivo. Presidente, estamos a terminar esta entrevista. Tenho ainda mais uma ou duas questões. Uma delas é se ainda fica nervoso quando tem menos que fazer. Agora não fico nervoso. Agora fico mais nervoso é que tenho tanto para fazer. Em relação à prática, ainda continua a marcar golos com os amigos? Agora já não. Não? Os elásticos já não dão. Os elásticos, a última vez fiz aqui uma ruptura e digo assim, não, já chega. O elástico não dá mais. E as Chades, Presidente? O que é que lhe parece as Chades no Distrito de Santarém? As Chades no Distrito de Santarém temos de tudo. Mas a questão que se põe, sem nenhuma preocupação de dizer aquilo que... a questão que fica no ar é: são necessários nos campeonatos distritais? Essa é a questão fundamental. Acha que sim? Algumas... eu acho que o problema das cidades é muitas vezes a falta de rosto. Ela por si é uma cidade anónima.
Mas uma cidade anónima que nós conhecemos, as pessoas com quem contactamos, com quem a vivência, no fundo, tem rosto, e há outras nem tanto. Mas neste momento temos só tido maus exemplos. Não vou citar nomes, mas são conhecidos. Sim. Não são bons exemplos, não? Aliás, o presidente do Fátima, o Padre Pereira, esteve aqui há 15 dias, 3 semanas, se não me falha a memória, e nem sequer sabia qualquer informação da SAD que constitui o clube. Não nos conseguiu informar nada sobre isso. O que eu posso dizer aqui, quer dizer, sobre isso é o caso de, por exemplo, quando uma SAD, que é um clube de referência com muitos anos nos campeonatos nacionais, que, enfim, tem andado nas posições mais altas do futebol distrital, como é óbvio, e que quer passar a jogar fora do distrito, e que a Federação em boa hora não autorizou, e agora andou à procura de um campo, um recinto para jogar, é que as coisas não vão bem. E que criou aqui mas acabou por jogar. Pronto, não sei como é que correu o jogo, não vi o jogo, também não era. Perdeu. Eu sei que perdeu, mas não assisti. Mas todos esses são todos processos que nós temos dificuldade que não sabemos. Aliás, eu posso confessar, numa altura quis saber qual era a posição dos nossos clubes do Campeonato Distrital, do Campeonato de Portugal, a posição dos 3 clubes. E não foi fácil falar. Não foi fácil, não consegui falar com quem devia falar. A perguntar qual era a posição, o que é que achavam, e nas coisas queria suportar a minha informação sobre aquilo que era, dentro daquilo que disse há pouco, para perto dos clubes. E não consegui, não foi possível. Presidente, e, portanto, SADs... na sua área profissional, a engenharia civil, qual é a obra ou as obras que faltam fazer, desportivamente falando, no Distrito de Santarém? As obras que faltam, os projetos que faltam implementar. Os projetos, as obras... Eu acho que as infraestruturas desportivas, como eu disse, e nós estamos à vontade, como sabe, fizemos uma caracterização e um levantamento das infraestruturas desportivas, felizmente hoje já desatualizado, mas esse era o objetivo, ficar desatualizado rapidamente. Agora, ainda estamos aquém daquilo que é as necessidades, para prestar um serviço à juventude e à formação, e nem só, mas particularmente até à formação dos mais jovens, como eu disse há pouco. A carência de infraestruturas esportivas. Há infraestruturas esportivas de melhor qualidade já, mas são poucas. E o Distrito precisava de dois ou três espaços que pudessem ser referências. Campos de futebol, pavilhões... Pavilhões, quer dizer que temos 3 pavilhões onde pode jogar a seleção A, futsal. E onde agora foi possível trazer o play-off do futsal. Está a falar do Palácio dos Esportes em Torres Novas. Torres Novas, estou a falar do pavilhão do Entrogamento, estou a falar do pavilhão do Rio Maior. Temos 3 pavilhões onde a seleção A pode jogar. Não temos nenhum campo onde a seleção sub-21 de futebol pode jogar. Vai haver obras aqui em Tomar, no Municipal. Não sabemos bem ainda quando, mas estão previstas. Qual é a recomendação que dava para essas obras? Olha, não é saudosismo, não é nenhuma ideia de saudosista, mas só me lembro que o Estádio Municipal de Tomar era o ex-libris do Distrito. Era? E eu vi lá jogos da primeira divisão. Muitos, porque eu estou em Tomar 2 anos. Portanto, até cruzava com os jogadores aqui na rua. E, portanto, ao domingo, como o comboio, o passe era o mesmo, eu vim cá umas vezes ver o Benfica, o Sporting, o Porto, enfim, por aí, e outros. E, portanto, era a referência. É pena que, eu já disse isto, portanto, é pena que o projeto que foi implementado não se coaduna com aquilo que é uma visão de futuro. E, portanto, o Estádio Municipal de Tomar merece uma conversão daquilo que está, no sentido de se criar... Não é preciso fazer mega estádios. Nesta altura é que tem que haver sugestões. Sugestões é essa. E o Presidente da Engenharia Civil pode dar as sugestões melhor que ninguém. As sugestões é criar um estádio com 4, 5 mil, 7 mil pessoas, 6 mil pessoas, à volta disso, que possa criar essas condições. Porque a seleção, por exemplo, sub-21, não vou já à seleção A porque é nos estádios do Euro, aí não há. Mas sub-21, por exemplo, gosta muito de 1 ou 2 campos que estão no norte do país. Pá. Gostam de lá jogar. Porque é acolhedor, leva 7 ou 8 mil pessoas, está na medida certa. E nós não temos nenhum estádio aqui, enfim, temos um complexo desportivo do Rio Maior, mas que em termos de estádio
enfim, aquela questão de pôr tudo no mesmo sítio, pistas, etc. Mas é importante como elemento de trabalho. Agora, como espaço de futebol em si, Tomar tem tudo para fazer um belo estádio de futebol. Presidente, mesmo para terminarmos, vamos ter Tejo Cup em 2021, se a pandemia deixar? Se a pandemia deixar, vamos. Aliás, bem me gostou, essa foi outra. Suspender a apresentação no dia de manhã e era à noite, ao fim da tarde em Santarém. E vai com certeza manter o patrono Tiago, que agora é o treinador do Vitória de Guimarães. Agora não sei, agora não sei, porque logo para a segunda dele agora não sei se é possível. Mas tive muita pena, porque eu conhecia bem o Tiago pessoalmente e quando eu o convidei, aliás, ele disse-me só, pai, só vou, faço anos no dia seguinte em estar com a família. Mas ele prometeu-me e vinha, tinha a certeza disso. Eu conheci o Tiago pessoalmente durante 10 dias, convivi com ele todos os dias e achei uma pessoa fantástica que se enquadrava perfeitamente naquilo que é o espírito do Tejo Cup. Presidente, a sua ambição no futebol e no associativismo vai para além do distrital? A minha ambição como do associativismo é, como disse, este vírus que eu ganhei há muitos anos, bom vírus, este é um bom, e que me dá gozo, dar gozo e que também tem limites e vai parar, e mais um tempo vai parar, porque isto a gente também faz anos, todos os dias, e depois o espaço e a família também tem limites para suportar tudo isto, não é? Para terminarmos este Hertz Desportivo, o último desta fase pandémica, digamos assim, algo que tenha ficado por dizer? Eu queria deixar aqui uma mensagem de esperança e que aos clubes, aos dirigentes que trabalham intensamente, ainda agora vinha a entrar em Tomar e vi os projetores acesos da escola em cima do Politécnico. Tive que afrouxar e ver que afinal estavam lá alguém a trabalhar, a treinar. E isso dizer aos dirigentes que vale a pena este esforço que se faz. O futuro não acaba, a pandemia não vai acabar connosco. Nós vamos vencer este jogo com muito sacrifício, com muita luta, mas vamos vencer mas em conjunto e juntos vamos vencer este jogo, porque este jogo é um jogo das nossas vidas e os jovens precisam que nós continuamos a criar as condições para eles serem felizes também. Francisco Jerónimo, muito obrigado por esta entrevista, muito obrigado pela sua deslocação aqui aos estúdios da Hertz e votos de uma boa temporada no futebol distrital e também na sua posição de presidente que vai para o centenário na Associação de Futebol de Santarém. Muito obrigado por tudo e pelo excelente trabalho que a Rádio Hertz todas as semanas faz em prol do nosso futebol. Muito obrigado. Assim terminamos mais um Hertz Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa noite.